Decolamos. Está no ar mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv, para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também. Nosso programa é transmitido também pelo Facebook. Acessando a página da TV Rio Preto no Facebook, você pode assistir o nosso programa e, mais do que isso, interagir conosco, enviando perguntas para os nossos entrevistados, fazendo qualquer tipo de observação a respeito dos assuntos que estejamos tratando aqui. No programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre política e eu tive a honra de convidar mais uma vez um colaborador desse programa, o ex-vereador de São José do Rio Preto, hoje sindicalista, Laerte Teixeira da Costa. O Laerte é diretor de políticas sociais da CSA. E vice-presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Uma pessoa de longa vivência na atividade sindical, experiência internacional, inclusive, o que o credencia a falar bastante sobre os assuntos sindicais. Mas hoje nós convidamos o Laerte para ele como atento observador da política local, da política nacional, da política brasileira de modo geral, da política paulista, também sobre os resultados das últimas eleições. Esta semana, domingo passado, tivemos o segundo turno das eleições nas cidades onde houve segundo turno. Se não me engano, 50 e tantas cidades no Brasil, 13 ou 14 no estado de São Paulo, entre as quais São José do Rio Preto não, onde a eleição foi decidida no primeiro turno. Neste segundo turno, confirmou-se uma tendência que a gente já havia observado no primeiro turno, não é isso, Laerte? A quase erradicação do PT, o partido foi dizimado pelas urnas, ficou com uma prefeitura de capital, se não me engano, Boa ficou Vista. Com um terço do que tinha. Ele tinha mais de 600, ficou com cerca de 200 cidades. Perdeu, entre outras, a maior cidade brasileira, a capital de São Paulo, onde foi eleito o PSDBista João Dória Júnior. Que dá para tirar algum resultado, dá para tirar alguma lição, quer dizer, houve algum recado que o eleitor mandou para os políticos, Laerte? Eu tenho a impressão que sim, né? Eu acho que sim. Na última vez que nós estivemos aqui, nós estávamos falando sobre essa tendência cíclica, né, da direita, né? Eu acho que houve uma guinada à direita. Um movimento houve pendular em favor da direita. predomínio do PSDB, o grande vitorioso da eleição, me parece, foi o Geraldo Alckmin, que se credencia para ser um candidato forte à presidência da República e, naturalmente, alguns políticos que não são nem do PT, nem do PSDB, talvez nem do PMDB, é o caso do Crivella, por exemplo, no Rio de Janeiro, que ganharam a eleição, mas são políticos já tarimbados, que estão há muito tempo. Disputou várias vezes as eleições. Essa foi uma característica também dessas eleições, votar em gente conhecida. Foi uma característica. E votar em gente desconhecida totalmente. Caso do João Dória. Exato. É muito difícil você colocar isso em dois pratos diferentes da balança. Como se vota no cara extremamente conhecido, Edinho em Rio Preto, Crivella no Rio, Exato. E se vota num cara diferente como o Dória em São Paulo e em outras cidades aí que houve coisa. Essa questão de votar no cara conhecido, por exemplo, Araraquara fez um presidente do PT, que é o Edinho. E uma pessoa muito envolvida com o governo Dilma, né? Muito envolvida, botou a cara para bater e tal, e no entanto ganhou. E uma cidade conservadora como Araraquara acabou elegendo um prefeito do PT. O que era? Um sujeito conhecido, foi bom prefeito, reconhecidamente bom prefeito. O pessoal votou nele porque era uma pessoa que, de certa forma, eles sabiam o que ia fazer na prefeitura. É o mesmo caso do Edinho, e daqui de Rio Preto, né? São dois Edinhos, mas não é o caso do Dória. E o caso do Crivella, sim, o Crivella já se elegeu senador pelo Rio de Janeiro, uma eleição difícil de Senado. Então, mas é um homem inteligentíssimo, muito preparado. No caso do Dória, o João Dória Júnior, em São Paulo, parece que houve uma confirmação de uma tendência pela preferência pelo não político, né? Talvez a única coisa que possa explicar a vitória dele, claro que não ainda político, apadrinhado pelo governador. E alguns detalhes que não passaram despercebidos, naturalmente os observadores detectaram, que o fato, por exemplo, de ser um homem rico e as pessoas pensarem, esse não vai roubar. Né? Isso pegou em São Paulo. Eu escutei isso lá, trabalho lá, escutei.
Não, ele não precisa disso, ele tem muito dinheiro, não precisa. Isso acaba sendo um argumento do eleitor já no Brasil. Não, mas ele chegou a falar. Chegou a falar que ia doar o salário, que ele não precisava do salário, ele falou isso em programa de televisão. Então, essas duas características que foram predominantes, e nas câmaras foram predominantes, você pode analisá-las segundo cada local. Segundo cada local. Por que São Paulo aconteceu isso? Porque o PT estava muito desgastado, o prefeito de São Paulo muito desgastado, propiciou o aparecimento do Novo. Em Rio Preto, eu acho que não estava tão desgastado assim. Tem muita gente aqui em Rio Preto que fala que Bolsonaro pode ter perdido pelo apoio do Valdomiro. Você escuta isso de vez em quando. Não é verdade. Não é verdade. Se você pegar os votos do Bolsonaro para deputado e pegar agora, fazer uma análise e verificar, e nas duas eleições ele teve o apoio do Valdomiro, né? Você vai verificar que não, o Bolsonaro teve mais votos do que teria normalmente. Então, eu não faço essa leitura. Eu acho que o Valdomiro ajudou. Pode ter atrapalhado um pouco, mas na soma geral ajudou. E em alguns lugares isso também aconteceu quando alguém que fez um bom governo, que tem um bom nome, apoia alguém. Por exemplo, o Greca em Curitiba, né? Não sei quem ganhou em Curitiba, mas acho que foi o Greca, né? Greca, é isso? Isso. O Greca é uma pessoa que não é bonito na televisão, tem famas daquelas umas que todos os famosos têm, né? E, no entanto, foi eleito. Agora, foi por quê? Porque já foi prefeito de Curitiba e já foi bom prefeito. Né? Então, isso... Sem dúvida. Houve, sem dúvida nenhuma, o movimento pendular das tendências políticas se aproximou novamente da direita, sem dúvida. Você chama de movimento cíclico, etc., mas é isso mesmo. Sim. Talvez até por culpa do próprio desgaste do PT. Não, a culpa é da esquerda. Exato. A culpa é exatamente da esquerda. Quando a direita vem e assume, é que a esquerda foi para o poder e não fez o que tinha que fazer. Quais eram os problemas da democracia brasileira? Nós não temos uma legislação política estável, nós não temos instituições ainda sólidas. E o que precisava fazer? Numa crise, e a democracia está em crise, a gente precisa mais e melhor democracia, e isso não foi feito. Sem dúvida. Né? Então, não foi feito, não tem nada, né? Se você pega uma escola, por exemplo, não tem uma comissão de ética, não tem nada, né? É aquela bagunça, em todos os lugares. O brasileiro, as pessoas não exercitam o seu dever de cidadão, né? A verdade é isso. O que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo, porque uma das virtudes da democracia americana é, por exemplo, a Associação dos Consumidores, por exemplo, determinar se um produto cair na lista negra da Associação dos Consumidores dos Estados Unidos, pode mudar a marca, pode mudar tudo, porque não vai vender mais. Exato. Isso é muito difícil no Brasil, né? Nós não exercitamos ainda essa vocação democrática. Laer, tem agora um outro aspecto, né? Fica muito claro que hoje o que é comemoração dos vencedores nas últimas eleições, a médio prazo pode se tornar um grande problema para eles, né? Os analistas indicam que dificilmente os eleitos agora vão escapar da devassidão da crise, né? A crise vai acabar pegando todo mundo. Muita gente vai ter dificuldade para governar. Orçamentos estreitos, fracos, queda de arrecadação e promessas, porque a televisão aceitou muito, né? Promessas de todos os tipos. Promessas de todos os tipos. Então não vão poder cumprir as promessas. Mas isso é uma tradição no Brasil, nunca se cumpriu, né? Isso não vai fazer tanta diferença. Tanto que o Dória, por exemplo, que me parece que está com uma visão mais ou menos adequada de um novo rumo, falando em né, ser um gestor, etc., ele está fazendo algumas ideias que não tem nada a ver com orçamento público. Isso. Por quê? Porque ele sabe que ali não vai ter dinheiro. O cobertor ele tem que criar outras coisas. Né? O cobertor é curto, né? O cobertor é curto, aqui em Rio Preto também vai ser. O Edinho também vai ter que ser criativo aqui, vai ter que ter gente de criatividade no governo dele. Me parece que não tem, né? Parece que a equipe é mais ou menos aquilo que ele tinha no governo anterior
Então falta um pouco de criatividade, mas talvez ele busque e ele próprio tenha a sua experiência, né? As prioridades dele, né, Dinho, e de todos os demais gestores eleitos pelo Brasil afora, passa, entre outras coisas, pela questão da saúde, né? Saúde, sem dúvida nenhuma. No caso do Edinho, ele tem até um trunfo aí para mostrar uma novidade, digamos assim, que seria o vice-prefeito eleito dele, é um médico, é uma pessoa muito envolvida com a saúde. E entende muito. O Eleusis é um homem da área, mas o Valdomiro também é, né? Exato. Agora, o Valdomiro melhorou a saúde de Rio Preto, isso é patente. Se você melhorou do ponto de vista físico, muitos pronto-socorros foram reformados, ele ampliou a rede nesses chamados loteamentos que eram clandestinos. O Valdomiro não foi um mau prefeito, na minha visão. Né? O Valdomiro, o único defeito que eu acho que ele tem é ele mesmo, né? Ele não é muito simpático, tem gente que critica, né? Ele é muito eu, etc. Mas é característica do político, né? O político tem as suas idiosincrasias, vamos dizer assim. É um palavrão, desculpe pelo palavrão, mas é isso mesmo. Exato. Bom, nós temos aí uma pendência no resultado das eleições em São José do Rio Preto, que é a questão da votação obtida pelo presidente da Câmara, Fábio Marcondes, né? Teve 8 mil e tantos votos, e agora é quase que uma votação meio subjúdice ainda, porque em havendo a anulação dos votos dele, a composição da futura Câmara Municipal vai sofrer alterações. Altera, né? Pouco, mas altera, né? Parece que ele saindo entra de outro partido, né? Eu não sei exatamente, eu não consegui ainda fazer Parece essa conta. Parece que entra de outro partido. Alguma coligação ultrapassa a coligação dele e aí... Ele perde, mas ele elegeu 2 no partido dele, né? Isso. O outro parece que não cai, essa é a informação que eu tive. Estão dizendo isso, exato. Então, mas no lugar dele entraria. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Vamos fazer algum exercício de futurologia. Por que eu não acho? Sem criticar quem está investigando isso, eu não estou acompanhando, nem tenho talento para olhar isso direito, mas a gente percebe o seguinte: qual é o âmbito da investigação? O âmbito da investigação é um assessor direto do Marcondes. Não é nenhum outro. Marcondes provavelmente deve ter tido mais de 100 pessoas trabalhando para ele. Nenhum outro está sendo investigado. Ponto 1. Segundo, a busca de documentos na casa do Marcondes aconteceu 30 dias depois da primeira ação, 20 e poucos dias depois da primeira ação, com tempo suficiente, se houvesse alguma coisa a ser escondida, com tempo suficiente para se subtrair documentos ou inutilizá-los. Então eu acho que o âmbito da investigação é muito restrito e acho que o Marcondes não vão conseguir provar nada a respeito dele. Não sei se ele fez ou não fez, eu não estou entrando nesse mérito. Não o conheço, não participei da campanha aqui em Rio Preto, não acompanhei, então não sei. Mas eu particularmente não acredito nessa possibilidade. Talvez o que já tenha ficado patente, mais ou menos claro, é um prejuízo de imagem dele isso sim, uma tentativa de eleição para a presidência da Câmara, né? Isso sim. Falando muito isso disso. Sim, embora a eleição da presidência da Câmara hoje em dia, eu fui 2 vezes presidente. Naquele tempo, era mais a questão política, as reuniões de grupos, etc. O prefeito sempre teve uma participação grande na eleição da presidência e depois de uma certa época para cá ela ficou um pouco, vamos dizer assim, heterodoxa. Isso pode levar até o Marcondes ser candidato a presidente da Câmara. Mas evidentemente que eu acho que não interessa ao atual prefeito. Isso. Ao prefeito eleito. Ao prefeito eleito. Ele gostaria, com toda certeza, que fosse alguém do partido dele. E com isso eu acho que o Jean Charles tem alguma chance. Né? Mas não sei como está isso, não tenho noção disso. Talvez uma das últimas novidades em relação a isso foi uma manifestação via redes sociais do vereador Pupo, né, hipotecando o apoio ao Jean Charles. Como ele também é um político também muito respeitado na futura Câmara Municipal também, pode ser que isso tenha algum peso. Não, sempre tem, né? Um voto para presidente da Câmara no universo de menos de 20
é muito importante. Exato. Mas, além disso, a própria manifestação de alguém que poderia ser candidato. E foi muito bem votado, foi muito bem votado. É hoje, talvez, o único representante da classe média alta de Rio Preto. Tem um eleitorado bastante definido, Pupo. Eu acho que... Eu nem gosto dele assim do ponto de vista de sua atuação política, que não acompanho. Então não posso gostar nem desgostar. Não gosto muito, vamos dizer assim. Mas eu acho que ele é uma pessoa que pode pensar futuramente em se catapultar. Quer dizer, ser um candidato a prefeito, a vice, a deputado. Que tá aí é um nome que está numa faixa importante do eleitorado. Está nas prateleiras aí, qualquer hora pode aparecer. Eu acho que ele tem possibilidades. Assim como até esse episódio, o Fábio Marcondes também estava até recentemente. Eu imagino que possa voltar a estar. Eu acho que sim. Agora, o Fábio, não é só esse o problema que ele teve agora com essa investigação. Ele teve outros probleminhas, né? Aquele caso da agressão. Do menino, mas parece que isso já acabou. Mas ele se expôs, ele teve uma visibilidade que não foi totalmente positiva. Numa campanha eleitoral isso muito aparece. Mais positiva do que negativa, mas em alguns momentos negativa. Então, hoje, o político que quer crescer em política, que quer disputar novas eleições, ele não pode ter exposição negativa. Teve uma exposição negativa... A mancha está lá, né? A mancha está lá. Eu, por exemplo, saí de política por causa disso. Embora não devesse absolutamente nada, ganhei tudo, etc. Tal, mas só o fato de ter sido exposto, ter uma visibilidade negativa num certo momento, eu falei, isso não me serve mais. Eu tenho que cuidar da minha vida em outro lugar e fiz isso. Então eu acho que quando há uma exposição negativa, tal, o Edinho cuida muito disso. O político que eu conheço que mais cuida da imagem é o Edinho. É o Edinho. Melhor. O melhor para cuidar da imagem aqui em Rio Preto não tem igual, é o Edinho. Ele não entra em bola dividida, ele não critica, ele está sempre bem com todo mundo, ele é um exemplo de política. É aquele que, se tiver um filho para ser político, né, coloca perto do Edinho para fazer igual. Para fazer igual. O Feola dizia, não sei se você que gosta de futebol, dizia que se ele quisesse ensinar um ponta direita, ele ia por perto do Garrincha e dizer, faça exatamente o contrário. Tá certo. Que era completamente louco, né? Exatamente. Então, isso. Então, o Edinho é aquele cara que você pode pôr alguém para seguir, para imitar, que é um bom político. Laerte, e a Câmara Municipal? A renovação da Câmara foi baixa? Pequena. Foi pequena, mas era esperado, né? Era esperado. E houve um predomínio do voto corporativo. Houve um predomínio do voto corporativo. Você pegar toda a Câmara de Rio Preto, ou qualquer Câmara, em qualquer cidade brasileira, você vai ver uma bancada religiosa, uma bancada sindical e aqueles que têm bastante voto, genérica, né? Então, em Rio Preto, por exemplo, duas pessoas que voltaram, uma voltou e a outra foi eleita, que é a Márcia Caldas, pelos sindicatos comerciários, e o Pedro Roberto Gomes, que voltou, são sindicalistas. Certo. E é difícil voltar, né? O Pedro fez uma coisa que é muito difícil. Pouca gente da história fez isso. Fuad Elias e Bárbara Cury, que me lembre. Agora Pedro Roberto, que é vereador, perdeu a eleição e voltou. Acho que o César Gesso também. Mas o César Gesso em circunstâncias diferentes, né? Como agora é uma injustiça perder uma eleição como ele perdeu, né? E o PSDB não tem eleito nenhum vereador aqui em Rio Preto? Chega a ser surpreendente isso? Né? É surpreendente, muito surpreendente. Isso baixa o perfil do Vaz de Lima, eu acho, junto ao houve aí governo. Alguns problemas do partido, alguns problemas de gestão, alguma coisa do partido. Talvez a coligação estava muito pequena, muito estreita. Não sei me parece, e me desculpe o Vaz, eu acho o seguinte: na medida em que um grupo ou uma família a senhora de um partido toma conta de um partido, fica muito difícil para haver uma heterogeneidade. Ele deixa de ser permeável, né? Essa falta de heterogeneidade, essa falta de
a possibilidade de gente crescer normalmente dentro do partido, isso prejudica muito. Todo partido tem que ter muita permeabilidade, né? Isso não pode ser fechado. Nós fizemos isso no MDB e no PMDB enquanto partido em crescimento, mas no momento em que cresceu muito e no momento em que houve desavença entre a turma que capitaneava o partido, quer dizer, o partido perdeu muito em Rio Preto. Eu vi isso de perto. E desavenças históricas importantes. Não é o caso da gente lembrá-las aqui agora, mas a qualquer hora a gente pode conversar sobre isso. Teve episódios fantásticos, chega a ser até folclóricos. Teve envolvendo esse período da história de Rio Preto. Só para ficar na folclórico é o seguinte: eu, por exemplo, falei que se os três não ficassem juntos, eu não sairia do PMDB. Eu cometi um erro, mas para cumprir a palavra eu saí. Eu sou daqueles antigos ainda que cumprem a palavra. Então... É verdade. Mas está tocando nesse assunto da Câmara para te fazer uma pergunta. Há uma tendência dos jornalistas que lidam com essa questão dos jornais, etc., em querer avaliar se a futura Câmara vai ser melhor ou pior que a atual. É difícil, eu não vou fazer essa pergunta para você porque é difícil responder isso. Mas há boas novidades nessa Câmara reeleita. Não vamos falar de Rio Preto. Tá. Porque aí você acaba fazendo uma análise muito próxima e às vezes injusta. Mas via de regra no Brasil inteiro. Assembleia Legislativa, Câmara Federal, Senado, isso vem piorando a cada eleição. Vem piorando não é por causa das pessoas que integram, os membros que integram esses legislativos. Vem piorando por causa do sistema político que cada vez mais tem o predomínio do poder econômico. Subordinado ao poder econômico. Então, a subordinação ao poder econômico faz com que deputados, etc. Por exemplo, nós não tínhamos uma bancada ruralista tão grande e não tínhamos uma bancada religiosa tão grande como temos hoje na Câmara Federal. E isso não melhora o Congresso. Infelizmente não melhora. A gente tem que ser franco com isso. Não melhora. Em alguns casos piora. Né? O sujeito bater no peito, acreditar em Deus, não quer dizer que vai ser bom legislador. Exato. O espírito de corpo, não confundir com o espírito de porco, né? O corporativismo não é saudável para a política. Não é nada. O corporativismo em política sempre existiu, vai existir sempre. Mas quando ele é predominante, ele é nocivo. Exato. Quando ele é predominante, ele acaba sendo parcial, pende só para um lado, etc. Fica difícil. Tá bom. Laerte, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Opinião Cidade. Já está acabando, né? Já acabou. Já temos que encerrar o programa. Obrigado pela sua presença. Você está sempre convidado a voltar aqui, a gente conversar sobre esse assunto e outros importantes, etc. E a eleição norte-americana? Estamos chegando, né? Estamos chegando. Acho que a Hillary deve ganhar, mas não é tão fácil assim como estão dizendo. Eu acho que vai ser muito próximo. Vai ser bem apertada a eleição. Ela vai ganhar, só vai ganhar porque o candidato é o Trump. Lá não houve esse movimento pendular em favor da direita, porque se tivesse havido, seria o momento de um republicano, né? Mas é muito difícil, por exemplo, você caracterizar nos Estados Unidos direita e esquerda. Teoricamente, o republicano deveria ser mais direita conservadorzão, e os democratas da esquerda, mas não é. A Hillary Clinton é uma pessoa de direita, completamente de direita. Exato. Laerte, obrigado pela presença, então. Obrigado a vocês aí da TV. Obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, estamos deixando você convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.